Está aí o caso, por exemplo, agora mais recente, do depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. Se vendeu claramente, se bandiou. Agora, lógico que é uma atitude condenável, a atitude do Palocci, de mentir descaradamente, mentiras deslavadas. Agora, é preciso considerar que ele está sob tortura. Outros já fizeram a mesma coisa, Léo Pinheiro, o próprio Emílio Odebrecht, o próprio Marcelo Odebrecht, sob torturas, né? E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. As torturas, os regimes totalitários sempre se utilizaram desses mecanismos de torturas. No caso aqui, torturas psicológicas. Lógico que tem os que aguentam a onda, o tranco, né? O João Vacari Neto, o José Dirceu. Agora tem os que, o Palocci, 300 milhões de reais. Sob torturas. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os... Está aí o caso, por exemplo, agora mais recente, do depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. Se vendeu claramente, se bandiou. Agora, lógico que é uma atitude condenável, a atitude do Palocci, de mentir descaradamente, mentiras deslavadas. Agora, é preciso considerar que ele está sob tortura. Outros já fizeram a mesma coisa, Léo Pinheiro, o próprio Emílio Odebrecht, o próprio Marcelo Odebrecht, sob torturas, né? E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. As torturas, os regimes totalitários sempre se utilizaram desses mecanismos de torturas. No caso aqui, torturas psicológicas. Lógico que tem os que aguentam a onda, o tranco, né? O João Vacari Neto, o José Dirceu. Agora tem os que, o Palocci, 300 milhões de reais. Sob torturas. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os... Está aí o caso, por exemplo, agora mais recente, do depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. Se vendeu claramente, se bandiou. Agora, lógico que é uma atitude condenável, a atitude do Palocci, de mentir descaradamente, mentiras deslavadas. Agora, é preciso considerar que ele está sob tortura. Outros já fizeram a mesma coisa, Léo Pinheiro, o próprio Emílio Odebrecht, o próprio Marcelo Odebrecht, sob torturas, né? E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. As torturas, os regimes totalitários sempre se utilizaram desses mecanismos de torturas. No caso aqui, torturas psicológicas. Lógico que tem os que aguentam a onda, o tranco, né? O João Vacari Neto, o José Dirceu. Agora tem os que, o Palocci, 300 milhões de reais. Sob torturas. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os... Está aí o caso, por exemplo, agora mais recente, do depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. Se vendeu claramente, se bandiou. Agora, lógico que é uma atitude condenável, a atitude do Palocci, de mentir descaradamente, mentiras deslavadas. Agora, é preciso considerar que ele está sob tortura. Outros já fizeram a mesma coisa, Léo Pinheiro, o próprio Emílio Odebrecht, o próprio Marcelo Odebrecht, sob torturas, né? E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. As torturas, os regimes totalitários sempre se utilizaram desses mecanismos de torturas. No caso aqui, torturas psicológicas. Lógico que tem os que aguentam a onda, o tranco, né? O João Vacari Neto, o José Dirceu. Agora tem os que, o Palocci,
300 milhões de reais. Sobre torturas? Relaxa e goze, porque depois você esquece todos os